Olá, pessoal. Boa tarde. É, Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, enfim. Então, estamos aqui iniciando mais uma live no Startup Summit, no Case Startup Summit. Provavelmente vocês ou estão nos vendo aqui neste mesmo horário, que são 13h02, mas também pode estar acompanhando em algum outro momento. Então, por isso aí a saudação nos períodos do dia aí que vocês estiverem nos acompanhando. Bom, primeiro, novamente, uma satisfação aqui para a Intexify estar fazendo mais uma live nesse evento que realmente é um marco aí para o ecossistema brasileiro, né? Quem sabe aí também da América do Sul, né? Então, onde tem a junção aí da B Startup com o Sebrae, justamente para trazer uma série de conteúdos aí para vocês, né? Na junção aí, então, do evento do Case com o Startup Summit e nessa plataforma, nessa via digital. Bem, hoje a Intexify tem realmente um prazer muito grande aí de fazer essa live, de fazer essa conversa para falar sobre exit, sobre saída, né, sobre a venda de uma empresa, de uma startup. E nós vamos ter o prazer aí de ter uma hora de conversa em torno disso com o Wagner, que ele é o CEO da Compufor, que é uma empresa aqui de Santa Catarina, de Concórdia, mais precisamente, que acabou, né, isso é uma coisa recente, em menos de um mês, de fazer a sua venda para uma empresa internacional, para uma empresa italiana, que aí o Wagner vai botar mais detalhes aí para a gente, né? Então, já para anunciar que vocês possam fazer perguntas aqui no chat também, se tiver alguma dúvida, né? Então, a ideia nossa aqui é ter um bate-papo para saber aí os bastidores e como é que foi toda a negociação e como é que como é a percepção, então, aí do Wagner com relação a essa negociação que teve da Compufor, né? Então, acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é Eduardo Matos, né? Então, aqui representando a Intexify nesse papo. Já está aqui conosco o Wagner. Wagner, então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, primeiro agradecer aí a disponibilidade, né, de estar conosco aí para trazer informações valiosas aqui para quem está nesse ecossistema de startup e eventualmente aí pensando também numa transição para a saída e falar dessa jornada, né? Mas primeiramente, Wagner, para te apresentar brevemente, né? Então, falar sobre a tua jornada e também apresentar a Compufor para a gente começar aí o nosso papo. Valeu, Matos. Ótimo. Estão me vendo bem aí? Tá ok? O áudio tá bacana? Show. Cara, primeiramente, obrigado aí, é uma satisfação, uma honra aí compartilhar com vocês um pouco aí da nossa história, né, da nossa jornada até aqui. Um pedaço dela, né, porque a gente brinca que agora a brincadeira ficou mais séria ainda, né? Então tem muita coisa para acontecer e... Bom, é uma satisfação gigante que tá conversando com vocês. Então, obrigado pelo convite, tá, Matos? Bom, eu já me perdi a pergunta que você fez, falar um pouquinho da nossa história, né? Isso, exato. O que é o Compufor? Né, então, é até bacana, eu já vou dar uma provocada, né? Porque quando saiu a notícia da venda da Compufor, e aí saiu o Wagner, o CEO, tal, muitas pessoas assim, pô, mas eu nem conhecia a Compufor, né? Então, isso é bacana, porque a gente já vem conversando em alguns momentos, né, daquele negócio, pô, de repente tem uma empresa, e pelo que eu conheço a jornada da Compufor aí, ela está no mercado brasileiro aí, está em todos os estados, né? Então, conta um pouquinho o que é a Compufor e como é que, e já ir fazendo um histórico dessa jornada da empresa. Legal, bacana, cara. Bom, a nossa empresa já tem 25 anos, né? A gente começou lá em 95, era um momento, um cenário bem diferente. E, cara, talvez a primeira coisa que eu acho que serve para reflexão aqui é que a gente construiu, né? Começou a empreender para pagar as contas, cara. Basicamente, a gente começou a empresa para não passar fome. A gente precisava fazer alguma coisa, ganhar dinheiro para conseguir pagar nossas contas e sustentar nossas famílias, né? Na época, eu tinha 14 anos, então eu não fui founder, né? Eu entrei na Compufor com 14, a empresa já tinha 9 meses, eu entrei como office boy. Então, os founders, né, as pessoas que fundaram a empresa,
eles tinham perdido os seus empregos, né, e decidiram empreender por necessidade. Basicamente foi isso, né? Então não tinha esse glamour que tem hoje, né? Metodologias, processos. Era um cenário bem diferente, era bem mais complexo. Mas enfim, era o que a gente sabia fazer na época, que era trabalhar com varejo, basicamente. Então a gente começou a trabalhar com venda de equipamentos, computadores, né? Só que naquela época também não era uma coisa tão simples assim, porque o computador tinha um valor agregado, né? O PC, o poderoso um Pentium, um MMX, né? O 120 MHz, enfim, era caro. Tá? Eu lembro até hoje que era 45 salário mínimo, então seria equivalente hoje a 45 mil reais um PC novo, né? Obviamente que eu não tinha condições de comprar um com um salário de office boy, né? Então eu só tinha acesso a ele quando ia trabalhar. Então eram poucas pessoas e poucas empresas que tinham acesso a isso, né? Basicamente as grandes empresas lá da cidade de Concórdia. E a gente começou a vender, comprar, né? E vender PC, né? Não só PC, como periféricos, mouse, teclado, impressora, né? E ali na época também a gente começou a trabalhar um modelo de negócio que era um pouco diferente para a região, que era a assistência técnica, né, a consultoria, o suporte, o apoio, né? E aos poucos a gente foi ganhando espaço, porque não tinha muitas empresas de informática, na época era empresa de informática, né, hoje é tecnologia, na época era informática. Na época não tinha muitas na cidade e a gente começou a ganhar um pouquinho de destaque exatamente porque a gente tinha um bom atendimento. E isso, né, ao longo da história, a gente foi vendo que a gente realmente é muito bom em relacionamentos, né? Mas ali a gente começou a trabalhar esse modelo, né? Nosso preço não era o mais barato da cidade, mas ao mesmo tempo a gente fidelizou alguns clientes grandes ali, exatamente porque a gente tinha um bom atendimento. E em paralelo, a gente também trabalhava com software, mas o software sempre foi hobby. Tá? Eu particularmente, eu não sei por que me apaixonei por isso, porque na prática eu nunca tive acesso. O meu pai, meus pais eram pessoas humildes, meu pai era vigilante de banco, minha mãe faxineira. Então, não sei de onde que veio essa paixão por tecnologia, mas ali eu já programava em caderno, no poderoso Clipper Summer 87. E aí, quando eu tinha acesso a computador, né, geralmente depois do horário, depois das 18 horas, eu colocava meu código-fonte ali num 386 para ver se ele rodava, né? E claro que não rodava, né? Óbvio que não, mas ali eu aprendi muito. Mas a programação, né, codificar era realmente um hobby, a gente não ganhava dinheiro na época com isso. Só que a gente desenvolveu um software para controle interno, né, que era mais um software de gestão mesmo, RP, né, contas a pagar, receber, estoque, enfim, para necessidade nossa mesmo. E foi brincando, aí começou a funcionar, aí teve um colega que pediu para dar uma olhadinha, aí outro quis também, a gente foi disponibilizando algumas cópias, caramba, isso aqui acho que pode ser um negócio. Mas em paralelo, o nosso ganha-pão rodando ali, né? Isso talvez seja uma coisa que seja, se a gente fizer um paralelo com o mundo de startups, né, acho que talvez seja o primeiro ponto que talvez merece um pouco de atenção e destaque aqui para nossa conversa, né? Para mim, empresas têm que gerar lucro, ponto, né? Eu sou um pouco contrário, um pouco a essa pirotecnia que a gente vê aí no mercado, principalmente no mundo startup, né? Que é tudo oba-oba, tudo bonito, é bonito dar prejuízo. Para mim não funciona. E desde aquela época a gente pensava assim, não, tem que pagar as contas, né? Talvez por necessidade, né? Porque a gente precisava que desse lucro, né? Mas de uma certa forma a gente começou a ter que isso fazer muito sentido. E aí a gente começou a desenvolver o software como hobby. E aí, cara, aconteceu uma coisa que para nós foi uma grande virada de chave, uma delas, né, que a gente teve muita gente que nos ajudou aí ao longo da história, mas a primeira virada de chave foi quando o governo de Santa Catarina nos convidou para participar da FenaSoft, que era a maior feira da América Latina, se não me engano, na época. E era uma feira muito cara, assim, eu não lembro o valor dos ingressos, assim, mas era caro para participar, imagina para expor, né? E a gente foi convidado pelo governo do estado para participar no pavilhão de Santa Catarina, né, que eles pegaram uma área lá, acho que foi o único estado que tinha isso, então desde aquela época o governo do estado já apoiava, né, o setor. E aí eles lembraram, pô, tem uns caras lá do oeste de Santa Catarina que desenvolvem software, né, que desenvolve sistema. E era um pouco estranho, exatamente porque o oeste de Santa Catarina sempre foi visto como o berço do agronegócio, né, são grandes indústrias que estão até hoje lá, né? Então era um pouco estresse. Poxa, e cara, eu lembro até hoje, e falo com orgulho isso, né? Não achava que era uma crítica. E o pessoal falava assim, tá, mas onde vocês são? Ah, lá de Concórdia. Assim, poxa, mas lá não é só porco e galinha? Eu falei, mas tem tecnologia também, bastante, né? E a gente começou a aparecer, eu lembro que nessa primeira FenaSoft que a gente foi, totalmente despretensioso, pegamos um ônibus, vamos lá, totalmente motivado, colocamos, e na época era software de caixinha, né? A gente montou 200 kits desse software de caixinha
Colocou lá, e quando fala de software de caixinha, o que é? Manual e mais 5 disquetes na época, né? Colocamos ali dentro e vamos para lá. E chegamos em São Paulo lá e, cara, a gente tava muito animado, muito motivado, e a gente queria fazer acontecer, e para nossa surpresa, como é que funcionava? Na hora tu mostrava ali, porque, cara, tinha internet, mas não era tão popular, então tu tinha que mostrar ali na hora. E a gente considerou a feira mesmo com feirão mesmo, né? Quando tu vai lá para a feira vender produtos, fruta, verdura, né? E aí a gente pegou e começou a vender, trabalhar ali com venda na hora mesmo. E, cara, para nossa surpresa, a gente vendeu as 200 cópias, né? Naquela primeira FenaSoft. E daí a gente começou a estar, caramba, bicho, o hobby acho que começou a ficar sério. E aí a gente voltou para a Concorde, né? Continuamos na nossa rotina ali, mas começamos a trabalhar com o produto. E aí depois ali a gente começou a investir, trabalhar. E aí tem um outro fato curioso também da nossa história, talvez seja o segundo ponto que a gente aprendeu, que ninguém faz nada sozinho, cara. Quando a gente foi para a FenaSoft e aconteceu isso, né, que foi através da ajuda do governo do estado, ali a gente já tinha percebido isso, né? Poxa, se não fosse o governo do estado, a gente não estaria aqui. Muitos de nós não tinham nem saído do estado ainda, cara, para tu ter uma ideia. Então, porra, tava lá na maior feira da América Latina e a gente fazendo uma história, né? Porque a gente tinha vendido todos os nossos produtos. E aí teve uma situação que foi bem bacana, que teve um cara que chegou lá, um cara da Bahia, ele falou assim, gostei do software de vocês, vou levar. E eu lembro que nessa época, software de gestão era para poucos, porque ninguém tinha a cultura de controlar a empresa, ainda mais o pequeno e o micro, né, que era o nosso nicho de mercado. Hoje sim, beleza, o cara até tem essa preocupação, mas na época não tinha, então o cara comprava, você realmente fazia sentido para ele. E esse cara disse, não, eu gostei do software de vocês, eu vou levar. Quanto que tu me faz de 10 unidades? Aí o meu sócio falou assim, não, peraí, tu não entendeu, não. Esse software aqui, se tu comprar um só, ele faz o que você precisa, não precisa levar 10, né? Um só tu consegue fazer. E ele falou, não, eu quero levar 10 porque eu vou levar lá para minha cidade e revender ele. Eu disse, caramba, que loucura isso, né? E a gente não estava preparado para isso, né? E aí ele ligou pro meu outro sócio, falei, e aí, cara, o que a gente faz? Disse, cara, não faço a mínima ideia. Ele disse, cara, faz o seguinte, velho, vende a metade do preço, né? A margem de lucro dele vai ficar 100%, nós tá ótimo. Ali a gente já tinha um modelo também já disruptivo, que era o preço, né? Que a maioria do software era na casa de, sei lá, 20, 30 salário mínimo, o nosso era um salário, né? Porque a gente queria realmente desovar. E a gente fez por metade do preço, na época era 98 o salário mínimo, a gente fez por R$49. E ali, por que eu falo isso? Porque ali estava se construindo nosso modelo de negócio, né? Porque a gente não tinha estrategicamente pensado nisso, não tinha se planejado, mas veio esse insight, então a gente soube ser rápido, identificar a necessidade do mercado, criamos o modelo de negócio de revendas ali naquele momento, através de canais, e até hoje é assim, hoje a gente está com mais de 1.800 canais, e o mesmo modelo que foi aplicado naquela primeira FenaSoft, né, que o cara compra, revende o sistema, compra por metade do preço e vende o mesmo preço que a gente vende e anuncia. E aqui lá foi o segundo divisor de água, a segunda virada de chave, porque é ali que deu a capilaridade que a gente tem, né? Bom, eu não vou me alongar muito, que acho que a gente vai entrar em mais detalhes nessa história, mas a partir desse momento ali, a gente já estava, hoje a gente está com 1.800 canais de distribuição, mais de 40 mil usuários espalhados por todo o Brasil. Cara, mas aqui eu já anotei alguns pontos aqui realmente para a gente fazer uma imersão. Só nessa introdução aqui já teve 4, estou anotando aqui alguns post-its, 4 aqui para a gente fazer uma imersão, né? Primeiro, uma coisa emblemática também, né, Wagner? Depois a gente vai detalhar um pouco mais aqui agora no Exit, né? Mas é legal entender a jornada também, né? Então, até tu comentou, pô, na época não tinha a questão de startup e tal, cara, mas tem algumas coisas aqui que até a gente sempre fala, né? Startup agora ela tem claro, tem um modelo, tem todo um conceito, mas tem várias coisas, várias práticas que as empresas já atuavam, né? Só não era chamada de. Mas aqui interessante de alguns pontos que você colocou. Primeiro, a gente está aqui num evento, né? Está pode se chamar, quando ele está no presencial, também uma feira, né? O Case tem um espaço lá de vendas, o Startup Summit também. Aqui a gente está num espaço, e, pô, um evento, foi a FenaSoft, que acabou sendo digamos assim, o catalisador do negócio de vocês, né? E a outra coisa bem bacana aqui que você trouxe, que é como é interessante quando tem iniciativas públicas também incentivando as empresas, né? Incentivando o empreendedorismo. E, por coincidência, tu está com a bandeirinha do estado de Santa Catarina atrás, né? Não foi pensado, mas está aí. Então, até bacana aí ter o governo ter investido, independente agora de qual era o governador, enfim, mas como a gente percebe quando tem
iniciativa pública também fomentando o empreendedorismo, tá aí o retorno, né? Uma empresa que vai arrecadar, vai trazer impostos também e vai trazer também muitas oportunidades para profissionais, enfim, e fomentar a economia, né? Então, bacana aqui alguns pontos que você trouxe. Nisso, Wagner, aí uma coisa bem bacana aqui que trouxe, que é a questão de precificação, né? E vocês falaram que não tinha um modelo e tal, e duas coisas aqui que eu trouxe, que a gente vem falando muito, né, das startups, tem muita gente que quer fazer uma coisa ultra moderna, não sei o que e tal, e fica também, às vezes, pensando muito, não sei, e tem gente que está iniciando, eu tenho uma ideia mirabolante e tal. Duas coisas para mim que são bem interessantes que tu comentou, que é a execução, e a primeira coisa é vender, né? Vai para o mercado. O mercado pode trazer bastante resultado, né? E legal aqui que a execução de vocês, com venda, também trouxe o modelo de negócio que é canais, né? E sem algo que, pensando um planejamento forte, mas ir para o mercado ele traz bastante lição, né, Wagner? Sim, cara, para nós, a nossa história prova isso, e depois também a gente aproveitou essa experiência para novos produtos que a gente foi lançando no mercado, né? É fundamental, cara. Eu digo assim, naquela época, né, pegando um pouco da história, né, depois aconteceu também em alguns outros momentos, mas naquela época nós não tínhamos o melhor software. Aliás, cara, era um software que tinha uma proposta de ser 20 vezes mais barato que o principal concorrente do mercado. Então, a gente foi de forma despretensiosa exatamente porque a gente sabia que tinha um software muito simples, sabe, muito, muito básico, né? Então, a gente também não queria prometer uma coisa que a gente não ia conseguir entregar. Mas qual que foi o grande lance, né, dessa brincadeira? Mais uma vez, bem despretensiosa também, né? A gente colocar no mercado, vender, ouvir cliente, ouvir o mercado, e aí você ir fazendo as adaptações que são necessárias. E de fato, cara, o que você falou faz muito sentido. Claro, óbvio que é importante você ter um planejamento, ter uma estratégia por trás, mas não ficar refém dela, cara. Você ficar ali tentando fazer um monte de detalhe, tentando prever todos os cenários, todas as situações, é quase impossível fazer isso, e geralmente quando você chega no mercado, tudo que você pensou, você joga do lado de uma vez, não, peraí, vamos ouvir o cliente aqui, vamos ver o que faz sentido para ele, tá? Porque no final é ele que paga a conta, né? Então, muito mais importante que você trabalhar uma ideia, ou daqui a pouco uma imagem, ou querer vender uma coisa que você não é, e eu digo isso tanto de produto quanto de empresa, que eu vejo acontecer muito isso, é você se preocupar com quem está pagando a conta lá na ponta, né? Que é o cara que realmente você vai ajudar a resolver as dores dele, né? E é fundamental você viver essa prática, né? Alguns chamam de MVP, outros chamam de protótipo, outros de projeto, mas você mergulhar, né? Você entender que realmente faz sentido para esse cara, e a partir dali você vê de que forma você pode escalar o seu produto, e não o contrário, né? E foi o que aconteceu com nós, né? Então, mais uma vez, que eu sempre repito isso, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu vejo que desde a época ali da ajuda do governo do estado, de parceiros, clientes, revendas, né? Canais de distribuição, todos esses players, né? Que a gente chama dessa nossa comunidade, eles contribuíram para a gente chegar no estágio de estar hoje, tanto como empresa, tanto como modelo de negócio, tanto como produto. Se a gente tivesse lá atrás tentado montar um plano, por mais perfeito que a gente fosse, a gente não estaria nesse estágio atual se não tivesse envolvimento desses players. Não faz sentido nenhum. Sim, bacana. Para a gente situar, Wagner, hoje, como é que está a Compufor em abrangência nacional? Assim, como é que está a quantidade de clientes? Se puder falar um pouquinho, já a gente claro, avançando aí, né? E no mundo atual, e daí já começando a entrar daqui a pouco no Exit. Então, eu sei que o tema é o Exit, né? Mas eu acho que, para contextualizar, né? Até chegar nesse ponto, claro. E às vezes a gente vê um pouco disso, né? As pessoas, as empresas, e a gente, como ser humano, tem um pouco dessa tendência de enxergar só a última perna, né? Só a última volta ali do ponteiro, né? Esquece que tem toda uma história por trás, não é tão simples assim, né? Então, acho que é interessante contextualizar. Mas, enfim, hoje, a Comfor, ela está com 1.800 canais de distribuição, que são revendas, né? São representantes nossos espalhados por todo o Brasil. A gente está em todos os municípios do Brasil. Hoje a gente tem mais de 40 mil usuários ativos. O que são usuários ativos? São clientes, são CNPJs, maioria varejo, são pequenas e microempresas, né, que utilizam nossas soluções. Basicamente, a nossa solução, o que é? Nosso software, nossa plataforma, né? Ela é para pequena empresa, controle de retaguarda, ERP, né? E também a parte de PDV, de frente e caixa, né? Então, de emissão de documento fiscal.
nota fiscal e cupom fiscal. Então, basicamente, é isso que a gente faz, né? A gente brinca, né, que é o feijão com arroz, só que o nosso tempero é bem gostoso, e que para toda pequena e microempresa aí serve muito bem, né? Então, é uma coisa simples, básica, mas é o que faz a diferença para o cara lá da ponta, né? Ótimo. Pô, 40 mil usuários, né? Então, são 40... dá para dizer que são 40 mil clientes? Pode ter mais de um usuário em algum Quando eu falo em algum usuário, é cliente? CNPJ, tá? Então, usuários CNPJ. mesmo, utilizando o sistema, poxa, daí eu acho que cada um deve ter pelo menos 3, então dá pra fazer uma continha. Já passa 20 mil aí, uma tranquilamente. conta de Tranquilamente. padeiro. Legal. Pô, e bacana isso também, né, Wagner? Trouxe uma outra coisa aqui que é bem interessante. Você falou que está com 1.800 canais, né? Geralmente, e claro, e tem a sua razão para isso, quando você fala de uma startup, você sempre fala na questão de escalar, né? E aí, quando entra uma camada de serviço, sempre tem aquela questão, não, mas serviço não escala. E assim, tem sua razão. Mas, de certa forma, aqui, os distribuidores, eles não têm uma camada de serviço também, eles não são um representante para vocês. Puder falar um pouquinho desse modelo de negócio, Wagner? Então, ele nasceu lá daquela forma que eu contei para vocês, né? Totalmente despretensiosa, como canais de distribuição mesmo, revendas, né? Então, na época, o cara comprava a caixinha, né? Levava para casa dele e revendia por um preço com valor agregado que ele colocava em cima, né? Então, a gente nunca teve influência nesse valor que ele ia vender. Só tinha um valor mínimo, né? Que a gente sempre orientou, que é o valor que a gente vende também. Então, na época, o cara comprava R$ 49,00, vendia 98, ou seja, 100% de margem de lucro, mas era o mesmo preço que a gente anunciava, né? Então não tinha concorrência. Só que esse cara, geralmente, ele agregava, aliás, até hoje é assim, né? Ele agrega os seus serviços também. Então, quando o cliente compra um software, quando ele compra a caixinha ou o serviço, né, da plataforma, ele não está comprando só a ferramenta, né? E isso é muito claro dentro do nosso modelo, né? O que a gente vende é uma ferramenta. Quem faz a diferença, quem faz acontecer mesmo na prática é o canal, tá? Porque quando o cara compra ou assina um serviço ou um produto, ele compra a confiança daquele cara que está atendendo ele, né? Então, é esse cara que vai dar o apoio, vai dar a retaguarda, é esse cara que vai orientar, e geralmente esse perfil de pequeno, ele não tem muito conhecimento de gestão, então ele precisa desse apoio, ele precisa desse suporte, e esse cara, esse meu canal, ele acaba se especializando e sendo para esse cara um porto seguro, né? E é bacana e é curioso também, porque esses canais eles estão distribuídos principalmente no interior do Brasil. A minha penetração em capital não é tão grande. Por quê? Porque exatamente no interior esse fator confiança ele é ainda mais forte, né? Porque quando, por exemplo, sei lá, o Wagner e o Márcio aqui vão abrir uma padaria, uma fruteira, eles precisam, sei lá, colocar um PC ali para emitir a nota, o cupom, fazer a gestão, ele vai precisar, poxa, para quem que eu vou ligar? Para quem que eu vou recorrer, né? Ou vai ligar para o teu contador, ou para o tiozinho de informática lá da cidade, que é o cara que é referência, né? Coisa que na capital já é um pouco mais diferente, diferente, né? É um pouco mais difícil. Então, o perfil desse cara, geralmente, ele utiliza o software como ferramenta, né, para fazer toda essa parte de gestão, apoio, e cumprir as necessidades e obrigações fiscais, né, que tem que ter, mas, ao mesmo tempo, ele agrega o serviço por trás, né, que é o suporte, apoio, gestão, que é o que o pequeno varejo hoje procura, tá? Porque esse cara, o negócio dele, do Wagner, do Matos, é vender pão, é vender fruta, ele não quer se preocupar com essa parte de gestão, principalmente fiscal e tributária. Então, geralmente é esse cara que ele enxerga como o porto seguro dele e acaba chamando. E esse cara que a gente conseguiu formar essa grande comunidade ao longo desses 25 anos, né? Que hoje é o parceiro nosso muito forte, né? E sem eles a gente não estaria aqui conversando, porque de uma certa forma, eles que fazem a mágica acontecer. Pô, bacana. Pô, trouxesse uma palavra aqui no final que é bem legal, que é justamente comunidade, né? Então, realmente vocês têm talvez um ecossistema aí em torno da Comfort, né? E Wagner, agora a gente, vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais agora, né? E como é que foi para vocês, assim, quando a Comfort iniciou? Você falou ali de algumas experiências, de ir para eventos e tal, mas quando que começou a ter essa possibilidade de repente, não, a gente está construindo aqui uma empresa, né, e uma empresa, saindo de Concórdia e indo aí para todos os municípios do Brasil, e ela pode ser, daqui a pouco a gente pode fazer um exit. Isso foi planejado? Isso aconteceu? Como é que foi isso entre os sócios? Enfim, se puder falar um pouquinho agora dos bastidores aí para a
gente nessa meia hora final começar a trabalhar um pouco aí mais no contexto do exit. Bom, vou ser bem direto. Não foi planejado, tá? Isso talvez é mais uma característica que eu percebo que é diferente das empresas que hoje nascem, né? Parece que elas já nascem querendo fazer isso, né? Para nós aconteceu um pouco diferente e eu sou um pouquinho da old school, sabe? Eu acho que empresa tem que nascer para resolver problema, né? Tu não pode... É claro que eventualmente isso pode acontecer, mas eu acho que o principal objetivo não deveria ser isso, né? Você querer um exit ou daqui a pouco fazer o que eu chamo de pirotecnia para chamar a atenção de mercado e de investidor, vendendo sonhos, né? Eu acho que deveria ser diferente. Claro, eu acho que toda essa cultura, essa pegada startup que existe hoje, ajudaria muito nós lá no passado, né? Porque, poxa, a gente nem sabia que era planejamento, cara. Então, né, coisas que hoje é muito básico, né? Mas, ao mesmo tempo, existem algumas características do velho mundo, né, dos velhos negócios, que fazem muita diferença para mim, na minha cabeça, né? Que, para mim, empresa tem que gerar lucro, ponto, tá? Então, para a gente chegar nessa história deles, eu volto um pouquinho ao passado, só para também fazer um processo de reflexão aqui com a galera que está nos assistindo, porque, só para contextualizar também, hoje, até hoje, ou ainda hoje, o nosso software é feito em Delphi, tá? E para quem é dev aí, ou escovador de beat, sabe que, poxa, Delphi é uma linguagem, vamos lá, ultrapassada, digamos assim, por conta de todas as outras tecnologias que surgiram a partir dela, ou depois dela, né? Então, onde eu quero chegar? Cara, não necessariamente você precisa ter o melhor produto do mercado, nem a melhor tecnologia, né? O que faz a diferença é realmente a forma como você conduz o seu negócio e o teu mindset como negócio para entender o que o teu cliente quer, o que faz sentido para ele. Cliente, parceiros, canais, né? O que a gente chama carinhosamente de comunidade, como for. Então, o meu cliente lá na ponta, ele tá pouco se lixando se o software é em Delphi, se ele é em Java, o que for, ele quer resolver o problema dele. No final do dia, ele tem que emitir ali o cupom fiscal que o cliente está na frente dele está pedindo para ele. Ponto. Tá? Então, é isso que faz a diferença. E a gente veio trabalhando isso lá desde o início, né? A gente nunca pensou, né, em fazer um exit, pelo menos nos primeiros 20 anos de empresa, né? O grande objetivo que era, realmente, a gente conseguir pagar as contas no início. Na sequência, a gente viu que realmente o negócio fazia sentido e a gente estava agregando muita coisa para muita família, principalmente nos nossos canais, né? E cada vez eles nos provocavam, nos incentivavam mais para cada vez mais a gente trazer novas soluções. A gente sempre saiu na frente, então a gente participou de toda a história aí do Brasil, das últimas soluções fiscais, principalmente. A gente estava lá na primeira reunião de impressora fiscal, lá em Osório, em 1999. A primeiro protótipo de impressora fiscal a gente participou também. A gente sempre estava envolvido. A nota fiscal eletrônica, quando saiu, a gente também já tinha participou do projeto. O primeiro PAF SF do Brasil foi o nosso. Então, a gente veio participando aí e evoluindo conforme as coisas foram acontecendo aí no cenário nacional. Então, o grande lance que era? A gente poder cada vez mais oferecer para essa nossa comunidade soluções que pudesse fazer sentido lá na ponta. E aí também entra uma questão de modelo de negócio que muitos canais de distribuição nossos via em nós uma oportunidade também de realizar os sonhos deles. Porque, poxa, o cara está com uma margem de lucro de 100%, no mínimo, né? Então, muita gente começou também a ver a possibilidade de gerar receita através das nossas soluções. E o fisco sempre foi um parceiro nosso, né? Indiretamente, a gente sempre acompanhou as necessidades fiscais e foi evoluindo, né? Enquanto viam muito aventureiro aí no mercado. E esse mercado é um mercado informal, né? Então, muita gente entra ali e acaba saindo, porque faz barulho e acaba saindo na sequência. E a gente foi traçando o caminho ali que a gente achava que era o certo e a gente se consolidou. Então, hoje é uma referência, né? Como for, hoje tu fala com o fisco, tu brincou nisso, ninguém conhece como for, mas vai falar com o fisco de Santa Catarina, ou qualquer fisco do Brasil, para ver se esses caras não conhecem. Então, a gente começou a criar uma certa credibilidade, deu confiança para esses nossos canais, e muitos deles também, dentro do modelo de negócio, viram oportunidade de crescer. Então, para nós, nessa época, fazia muito sentido, tá? Porque nós temos vários relatos, assim, de cara chegando só, cara, comprei aqui, tem uma história assim que eu nunca esqueço, o cara chegou para mim e falou, comprei um Civic, comprei um apartamento aqui em Pará, que é um parceiro nosso de lá. Falei, cara, poxa, tu merece, cara, porque é um cara trabalhador, de fato ele é, né? Ele falou, cara, esse aqui foi você que me deu. E aí tu começa a perceber que, poxa, cara, não é só negócio, velho, eu tô transformando a vida de pessoas. E para nós, cada vez mais isso ficava claro ao longo dos anos, e, poxa, cara, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente gosta, é isso que é bacana, mesmo sendo um produto em Delphi, né, que muita gente de repente hoje vai falar, poxa, não pode, não vai funcionar, funciona porque o cliente quer resolver o problema, só isso, ele não quer pirotecnia, e foi crescendo, né, cara, e nunca a gente pensou em saída, tá,
Embora, nos últimos 5 anos aí, a gente foi muito assediado, né? Então, todo mundo que começa a olhar para isso, né, para toda essa comunidade, tudo que a gente construiu, o número de usuários, só de documentos fiscais, o ano passado, a gente gerou 26 bilhões de reais, então, movimentando a nossa plataforma. Isso corresponde a um pouco mais de 2% do PIB Brasil, só dentro da nossa plataforma. Naquele mesmo sistema é feito em Delphi. Então, começou a chamar a atenção de muita gente, né? E aí começamos a ser assediado. E no início, cara, confesso que a gente até se sentiu provocado, sabe? Até insultado em alguns momentos. Poxa, que história é essa? Comprar nossa empresa? Acho que não estão precisando de você? Né? Que a gente tem um pouquinho dessa, ou tinha, né, essa pegada de old school. E a gente começou a perceber que o mercado estava se movimentando, né? E bacana também aqui, mais um ponto que eu acho que é legal, a gente reforçar a ideia que a gente continua em Concórdia. Então, em teoria, né, muita gente, para mim ter destaque, se desenvolver, eu preciso estar nos grandes centros. É bom, né, claro, você acaba vivendo da fonte, o ecossistema, enfim, relacionamento, mas isso não é verdade absoluta. A gente continua lá em Concórdia e começou a chamar a atenção de todo mundo, né, no mercado. Então, certamente aí, vocês que estão assistindo estão pensando em algum player de cabeça, eu garanto para você que esse player nos procurou, né, e aí começou a nos assediar. Alguns fizeram proposta, inclusive, e no início a gente não queria muito, né, mas ao mesmo tempo, com o tempo, e a partir dessas provocações, a gente começou a perceber também que existia oportunidades do mercado, porque vinha junto com essas propostas uma proposta de modelo ou de futuro para nossa empresa e para nossas famílias. Quando eu falo nossas famílias, as famílias da comunidade, não a família do Wagner. E a gente começou, cara, isso aqui faz sentido. E aí aquela cutucadinha que tu não gosta, mas ao mesmo tempo depois do processo, você vai pensando. E aí foi 1, veio 2, veio 3, e aí a gente, caramba, velho, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer aqui, tem muita coisa para crescer, né? A gente tem um potencial gigante aqui com essa comunidade que a gente criou. Só que é uma coisa que a gente começou a perceber, a gente não vai conseguir fazer sozinho. E aí a gente resgata o nosso passado mais uma vez, e a gente começa a ter certeza mais uma vez, uma coisa que a gente sempre soube, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, poxa, eu tenho potencial, mas para mim conseguir alcançar esses objetivos que eu imagino que tem que ser feito de uma forma mais acelerada, né? Ou o potencial um pouco mais rápido, né? Eu vou precisar de alguém para me ajudar. Eu sozinho não vou conseguir. E aí entram parceiros, vários parceiros, né, que nos ajudaram com algumas soluções que a gente foi oferecendo para a carteira, que fariam sentido para os nossos clientes mais tarde. E também a gente percebeu, cara, a gente precisa de estrutura aí, velho. A gente precisa de estruturas, a gente precisa se profissionalizar, que até então, até 2015 a gente não tinha planejamento, então só para você ter uma ideia, tá? E aí, isso, cara, vamos fazer aqui um processo de reflexão, vamos ver o que a gente pode fazer. E o desfecho disso foi a saída dos 3 sócios, né? Então, aí faltou um pouquinho na história. Então, eu entrei como office boy, comprei 1% em 2004 e mais 24% em 2014. Então, eu fiquei com 25% sócio igualitária das cotas, né? Somos em 4 sócios, por isso que é Comfort, né? E aí, você, poxa, eu acho que isso é uma decisão difícil, cara, né, para os sócios, né? Poxa, eu acho que para a empresa crescer, o ideal é que eu me afaste, né? Porque eu não estou conseguindo agregar e eu preciso dar espaço para vir novas pessoas e novas empresas para nos ajudar a fazer isso. Então, é um processo de reflexão entre os sócios que é muito difícil e para nós não foi diferente, tá? Então, a gente teve um processo ali. E aí os sócios saíram, né? A gente começou esse processo em 2016 e eles saíram em 2018. Então, imagina, foram 2 anos, cara, de preparação. E aí, quando eles saíram, então, vendo de fora e contribuindo como conselho consultivo, né, que daí foi o papel dos demais sócios, junto com o conselheiro externo, e aí tá uma outra questão também, que às vezes as pessoas e as empresas se enganam, porque todo mundo acha que para ter conselho tem que ser uma grande empresa, né? Cara, longe disso, tá? Para nós ficou muito claro que o que está por trás do conselho não é nem a prática em si, mas é toda a estrutura e como você profissionaliza a tua empresa quando você tem um olhar de fora, né? E geralmente com conselheiros também externos. E aquilo ali foi outra virada de chave para nós, foi um divisor, porque os sócios continuaram, né, dando a opinião e participando de todos os movimentos estratégicos, só que não mais um operacional. E fez toda a diferença. Fez toda a diferença porque a gente trouxe outros profissionais do mercado para nos auxiliar, nos apoiar, e com a opinião sempre do sócio, né, e sempre priorizando os interesses deles. E aí começou a aparecer mais gente ainda, cara. Impressionante, porque daí a gente começou a chamar mais atenção, a gente começou a crescer, a coisa, não por coincidência, óbvio, né, e tudo isso a gente fez exatamente para que isso acontecesse. Até que chegou algumas propostas aí, e mais recentemente a gente recebeu aí pelo menos 3 esse ano, tá? Então, não é uma coisa assim também de, chegou aqui, foi, acabou. E em fevereiro,
a gente conheceu a Zucchetti, o Zucchetti Group, que eles têm aqui no Brasil também, tem sede aqui em São Paulo, mas a matriz deles é na Itália, né? E, coincidentemente, eu estava indo para a Europa, disse, cara, eu vou dar uma passada lá, quero conhecer também um pouco dessa cultura. E por a gente não ter pressão também de investidor, não ter pressão no mercado, a gente também teve essa sensibilidade, esse cuidado de poder escolher nosso parceiro, né? E porque, Matos, é muito mais complexo do que a gente às vezes imagina, né? Porque, poxa, claro, o dinheiro é importante, mas, poxa, o dinheiro é aquilo lá, cara. Eu vendo, aceito o valor ou não, pronto, acabou. Definiu o valor, ok, isso aí é uma conversa de meia hora, 1 hora, né? Mas você costurar todos os aspectos que envolvem uma operação, de juntar duas empresas, cara, é muito complexo. É muito complexo, porque tu entra questão de valores, crença, propósito. Como é que vai ser o futuro das famílias dessa comunidade? Tá aí, tudo isso que eu falei ao longo dos anos, eu vou conseguir ainda afirmar com tranquilidade, bater no peito, não, é isso que eu penso, isso que eu sinto? Tu tem que ter esse cuidado. Wagner, até pegar, só para explorar realmente o que está se falando aqui, né? Que é legal, assim, tu falou de início, não pensava na questão de exit, não é? Não era o propósito inicial, né? Mas dá para ver, assim, que a empresa ela foi crescendo com bases sólidas, né? Embora não estava com esse intuito de início, mas foi criando lastro, né? Então, meio que naturalmente, organicamente, ficou uma empresa cobiçada no mercado, né? E até pela questão da escala também que ganhou, essas questões todas. Vai trazendo números aqui, que tá em todos os municípios, ter 1.800 canais. Aí você comentou que vocês gostariam de pagar a conta, mas também proporcionaram que os canais pagassem suas contas também, né? Então, ter toda essa mentalidade aí colaborativa, né? 26 bilhões aqui de transação na plataforma, então são números aí bem interessantes. Mas aí você estava falando um ponto agora, já comentar, antes de eu te perguntar, Bernardo, fizeste uma pergunta, segura aí que na sequência a gente já vai fazer, porque daí ela já vai mais para um ramo aqui, uma sequência, uma questão de visão. Então, Bernardo, a gente já vai fazer a tua pergunta aqui, tá? Mas nessa linha, Wagner, de costurar, assim, de ter, você falou muito também de relacionamento e confiança, né? E de ter essa confiança também com os colaboradores, como é que foi a preocupação agora já dessa aproximação, então, da empresa italiana, e aí como é que foi Bom, agora a gente vai realmente abrir negociação, né? Você comentou que já teve outras propostas também, mas como é que passou essa preocupação também com os colaboradores? Como é que foi essa variável dentro dessas negociações? Sim, ótima pergunta, Matos, porque, mais uma vez, né, quando a gente decidiu fazer todo esse movimento, mais uma vez pensando no crescimento e perpetuidade do nosso negócio, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando das famílias que envolvem essa grande comunidade, né? Então, o Wagner permanece agora na liderança da operação por mais um bom tempo, espero que por mais 30 anos, hein? Mas como é que eu ia tocar isso aqui na sequência, poder bater no peito e falar, não, tudo que eu falei lá atrás, não esquece nada, eu continuo acreditando naquilo porque faz parte da minha essência, né? Então, como é que eu vou fazer isso na sequência? Não só para o mercado, mas principalmente para a minha equipe, né? Porque eu preciso da minha equipe, né? Eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Então, como é que eu vou mostrar ou articular isso com eles, né? Então, a gente teve esse cuidado, teve cuidado de selecionar esse parceiro. Eu tive o cuidado de ir para a Itália, conhecer a sede deles. E aí tem uma característica muito parecida com a nossa, porque eles são de uma cidade pequena também, uma cidade chamada Lodi, lá na Lombardia, que é uma cidade de 40 mil habitantes. A empresa continua lá. Então, hoje, uma empresa que fatura, um grupo que fatura $1 bilhão por ano, mas a matriz continua sendo uma empresa de 40 mil habitantes, né? Assim como é a nossa lá em Concórdia, que é uma cidade pequena também. Então, tu começa a ver que algumas características do negócio ou da empresa são muito similares ao nosso. Opa, ok, faz sentido? Faz. Realmente a gente achou um parceiro aqui que pensa muito parecido com a gente. Diferente de vários que apareceram, que pensavam diferente, que só queriam... bom, enfim, não vou entrar... a gente entendeu que realmente o parceiro era esse mesmo, né? Tá, beleza, como é que eu vou levar isso para a equipe, né? Como é que eu vou fazer com que a equipe sinta o que eu senti quando fui lá para a Lodi na Itália, né? Então a gente teve toda essa preocupação de bastidores, antes e depois, né, que a gente continua tendo essa preocupação de mostrar, galera, seguinte, isso aqui vai ser bom para todo mundo, né? E na sequência também, para os meus canais, como é que eu faço para que os meus canais entendam que, de fato, esse movimento vai beneficiar todo mundo, né? Porque, a princípio, talvez a primeira percepção que se tem, não,
o sócio colocar dinheiro no bolso e agora já era, né? Se for um negócio. Ao contrário, a gente fez um movimento aqui exatamente para beneficiar toda essa galera, né? Porque o Wagner vai continuar aqui, ele precisa provar isso. Então a gente articulou, no bom sentido, todos esses bastidores, né? Trouxe alguns formadores de opinião, só galera, o que vocês acham? Faz sentido ou não? Então, antes da operação ser efetivada, a gente conversou com muitas lideranças internas da Comfort, não foi só os sócios. Galera, e aí, o que vocês estão achando? Bacana? Faz sentido? Não faz? É claro que a gente vem com um modelo, né, já pronto, a gente pensou nisso aqui, faz sentido? E aí a gente começou a pensar, pô, galera, acho que faz muito sentido. E a gente preparou todo um plano, né, por trás, então a gente trabalhou, imaginou perguntas e respostas que, em teoria, iriam acontecer, a gente preparou um FAQ, né, com isso, a gente preparou todo um evento, então a gente preparou todo um movimento ali para comunicar isso aí, tanto para os nossos colaboradores, quanto para o mercado, quanto para os canais, para mostrar que de fato era uma coisa boa. Só que existe uma preocupação aí também, e que a gente vem fazendo isso na prática agora, que são duas coisas, né? O discurso bacana, fechou, alinhado, bacana, tá aí na prática. Na prática eu preciso provar que tudo que eu estou falando aqui de fato vai acontecer, ou que a gente imagina que vai acontecer. Então são ações que a gente já programou lá atrás, então a gente tem lá atrás, um mês antes de efetivar a operação, a gente já tinha programado ações para mês a mês, agora, os próximos meses, a gente executar no mercado. E aos poucos ir provando que aquele discurso que a gente teve lá atrás, ele não é só da boca para fora, não é mais uma vez pirotecnia. Na prática a gente está fazendo também. Então a gente tem uma preocupação muito grande de dar perpetuidade a isso, né? Mas para isso a gente tem que mostrar. Não adianta só o Wagner vir aqui falar alguma coisa, tem que na prática mostrar também através de ações. Então é isso que a gente tentou fazer e está fazendo, né, que está fazendo muita diferença. E para nossa grata surpresa tem sido muito bem recebido por toda essa comunidade, né? Todo mundo está entendendo que realmente é bom para todo mundo, né? Claro, obviamente que existem algumas desconfianças, algumas incertezas, tal, desconforto, que é natural, né, cara? Mas aos poucos a gente também provando, principalmente para esses caras, que a coisa realmente é aquilo que a gente imaginava, que a gente está defendendo e fazendo. Legal. Então, nessa linha, Wagner, bom, é bacana porque, assim, lá no início você falou também de como os teus clientes viam vocês, né, que é a questão do relacionamento, confiança, né, então, isso parece que também é algo que está internalizado, né, também esse sentimento com os colaboradores, né, mas daí na sequência, então, a Comfort foi vendida, daí você confirma se foi na integralidade, se tem como é que é essa transação, e o Wagner, você comentou que vai continuar, como é que é essa sequência, assim, o Wagner continua como CEO da Comfort, como é que é a relação da empresa italiana, me faltou o nome, depois pode repetir ali novamente, mas como é que é essa relação? Tem autonomia para a Comfort? Como é que é a gerência deles? Eles têm alguma intervenção? Como é que funciona? Então, o Wagner e essa relação com a empresa. Sim, vamos lá, vamos por partes. A Comfort, ela foi adquirida 100% das cotas do capital, né, do contrato social. Então, os sócios no contrato social, eles saem, né, inclusive o Wagner, mas o Wagner, ele continua como CEO e liderança da equipe e, por que não, da comunidade, né. Isso na prática para mim não muda nada, né? Porque eu já tinha essa função, né? Então eu sempre brincava, né, que eu era sócio uma vez por ano por 30 minutos, né? Porque no dia a dia, na prática, eu era funcionário da empresa e com muito, muito orgulho. Então, na prática, não muda muita coisa. A Zucchetti, dentro da estratégia dela, do grupo, né? Eles crescem através de crescimento orgânico, natural, e através de aquisições. E todas as aquisições, elas são trabalhadas de forma independente. Então, a Comfort, ela continua com autonomia e independência para fazer e definir o seu planejamento estratégico. É claro, né? Vai ter algum pitaco ali, alguma contribuição, porque, poxa, é uma empresa mundial, né, global, são 1.500 pessoas só em P&D, mas então faça a conta. Então tem uma estrutura gigante por trás aí. Então, claro, obviamente a gente vai aproveitar essa estrutura, então tem esses pitacos, né? Mas ao mesmo tempo, quem toma as decisões somos nós, né? Então a gente continua com autonomia e independência como se fosse um grupo, uma empresa separada, né? Só que com o aval deles. E isso foi legal porque o Alessio, né, que é o nosso CEO aqui no Brasil, a CEO da Zucchetti no Brasil, ele foi adquirido, né, acho que uns 10 anos atrás, ele tinha uma empresa da Itália também, e ele também, quando ele foi adquirido, acho que foi o seu Francesco, se eu não me engano, que era o líder, a Zucchetti é uma família, né, o Francesco, se não me engano, é o patriarca.
E ele chegou e viu o desconforto do pessoal, não, a gente adquiriu a empresa de vocês aqui e tal, agora vocês fazem parte do grupo, e ficou aquela situação meio chata. E ele percebeu isso, e muito inteligente, ele falou assim, vocês perceberam, vocês viram que hoje a Inter anunciou a contratação do Ronaldo Fenômeno? Isso faz uns 10, 15 anos, se não me engano. Que era bem na época que a Inter de Milão tinha comprado o Ronaldo Fenômeno, né? E eles falaram assim, não, sim, o que isso tem a ver? Assim, cara, não faz sentido um time de futebol trazer um craque e deixar ele no banco de reserva. Então eu tô trazendo vocês para o grupo para vocês ser protagonista. Eu não quero meter meu dedo aqui. O que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram ao longo desses 25 anos, a história prova que o modelo é de sucesso, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai unir forças, né, porque a gente pensa muito parecido, com essa questão de crença, propósito, valores, para potencializar o negócio. Mas as raízes, a essência, o modelo que vocês trouxeram até aqui, ele tem que continuar. Ao contrário, tem que ser fortalecido, né? Então não faz sentido nenhum eu chegar aqui e mudar toda a equipe, mudar o que vocês estão fazendo aqui, que está muito bom. O que a gente vai fazer? Vai agregar. Então vai trazer novas soluções, novas estratégias para poder melhorar e desenvolver ainda mais esse negócio. Então, para nós, são coisas assim que, como eu falei, né, não é só dinheiro, né? São várias coisas que tu vai começando a pensar, cara, é isso mesmo. E aí foi um fator decisivo também para nós quando a gente decidiu pela Zucchetti. E respondendo a tua pergunta, sim, a gente continua autônomo porque, como o seu Francisco falou lá atrás, né, o craque não pode ficar no banco da reserva, né, cara? Então nossa comunidade é muito forte, nossos protagonistas dessa comunidade são muito fortes. Então tem que deixar eles brilhar. Legal. Pô, isso é bacana, porque justamente toda essa construção, né? Pô, tu vem falando aqui na nossa conversa muito a questão de comunidade, né? De relacionamento. Então, imagino que as pessoas daí se sentirem, inclusive, mais confiantes em todo o processo, né? Então, sabe, pô, não vamos ficar órfão aqui, de repente vamos ficar abandonado. E às vezes acontece, né? De uma empresa adquirir outra e mudar tudo, né? Vem com outro norte, outro planejamento, enfim. Então, pô, bem bacana. E, Bernardo, vamos lá, tem pergunta do Bernardo, o Everton, Rubinho Santos, o Rafael Oliveira acabou de mencionar que bem interessante a analogia, eu estou imaginando que é a analogia com o Ronaldo. Então, vamos lá, pergunta do Bernardo. Wagner, ele queria saber o seguinte, Wagner, já falou um pouco, mas explorar um pouquinho mais, né? Qual é a visão de crescimento, então, da Compufor nos próximos 5 anos? A aquisição de outras empresas, isso também tem um anseio isso, da Zucchetti, né? É um anseio da Zucchetti. Por que eles também escolheram a Compufor? O que eles pensam estrategicamente no Brasil, né? E emendando aqui na pergunta, então, do Bernardo, qual é a visão de crescimento da Compufor nos próximos 5 anos? Então, a Zucchetti Group é um grupo global, né, com sede matriz italiana, né, mas está presente em mais de 200 países, né, e no Brasil também já está presente há um bom tempo, mas agora que a gente realmente começa a fazer e movimentar um pouco mais o mercado dentro do estratégico do grupo, né, e para eles também foi estratégico trazer a Compufor por motivos óbvios, né, a questão de números, capilaridade e tal, mas também por conta dessa experiência que a gente tem no mercado. Então, o nosso know-how, principalmente na parte fiscal, né, para pequeno e micro, tributária, realmente foi uma coisa que chamou a atenção deles, e para nós também faz muito sentido, né, então trazer alguém que pensa junto com a gente, pensa da mesma forma, e principalmente com DNA de inovação e tecnologia, né, como eu te falei, são 1.500 pessoas em P&D, nosso core business original é baseado em tecnologia também, né, então, para nós também começou a fazer todo sentido. Então, qual que são os próximos passos, né? Então, conseguir criar esse movimento e se consolidar no mercado brasileiro, né, através do grupo, tá? Novas aquisições estão, sim, dentro do planejamento, então a gente já está olhando, já está discutindo, já está conversando, e claro, né, a gente reforçar também dentro do nosso planejamento estratégico para crescimento orgânico, baseado em 2 pilares, basicamente, tecnologia, né? Então, hoje, a gente sabe que o pequeno varejo é um player, é uma figura dentro do nosso mercado, assim, que tem muitas dores, mas muita mesmo, cara, muitas dores mesmo. Só que é um cara que, ao mesmo tempo, ele está sensível a preço, né? Então, você não consegue fazer grandes negócios. Ou você consegue criar um negócio que dê uma receita bacana, mas tem que ter escala, né? Não tem jeito. E a gente tem essa escala já, né? Então, a gente entendendo que esse cara tem muitas dores e a gente tem soluções para apresentar para ele, por que não encaixar, né? Então, a gente está investindo em tecnologia, só nos últimos 2 meses a gente já aumentou e cresceu o nosso quadro em 46%, né? E a ideia é dobrar essa galera aí nos próximos meses. Então, investir em tecnologia, importando tecnologia também, com toda essa estrutura que está à nossa disposição.
E fortalecer nosso relacionamento em comunidade, tá? Porque a gente entende que, mais uma vez, sozinho a gente não faz nada. Não adianta eu trazer para o pequeno varejo acesso a ele IoT, Big Data, inteligência artificial, né? Trazer tecnologia de ponta, né? Se de fato isso aqui eu não consigo colocar, distribuir e que faça um sentido de fato para esse cara, né? Então eu preciso fortalecer minha comunidade, que entender essas dores e principalmente os meus canais, eu poder rentabilizar ele. Tá? Então, de que forma a gente vai conseguir fazer isso? Então, nosso planejamento estratégico também. Então, baseado nesses dois pilares, tecnologia, né, a gente conseguir levar a tecnologia para o pequeno varejo e fortalecer aqui a nossa comunidade através da tecnologia e todo esse know-how que está à disposição. Legal. Muito bom. Aqui já responde uma pergunta do Rubinho Santos, tá? Como fora está contratando? Então, estamos contratando e a ideia é dobrar o time. A gente está com 110 hoje, até o final do ano que vem a gente pretende ir pelo menos perto de dobrar o time, tá? A expectativa é essa. E até é legal até essa pergunta, né, de então tá contratando, mas e a estratégia daí, Wagner? Pô, tu falou a Compufor vem de Concórdia e como é que vocês imaginam daí? Agora, continuam contratando em Concórdia? Vocês pensam em ter base de time também em Floripa, em São Paulo, em outros locais? Técnico, comercial, como é que tem... A gente tem a nossa equipe, a maior parte dela está em Concórdia, né? São quase 100 colaboradores lá, se eu não me engano, se me falha a memória. A gente tem base em Florianópolis também, né? E a gente pretende fortalecer as duas bases que a gente tem, em Concórdia e aqui em Florianópolis também. E agora também usando a base da própria Zucchetti aqui em São Paulo, né? E claro que o objetivo também é crescer em outras cidades também, mas isso aí é mais a longo prazo. Mas a ideia é fortalecer as nossas raízes, né, que é na cidade de Concórdia, porque é lá que é a nossa casa e as nossas origens, e vai sempre ser lá, né, porque a gente tem um carinho muito grande para aquela região. A gente brinca, né, que a gente quer um dia devolver para Concórdia, para a região, o que um dia eles nos deram, né, porque a gente tem muita gratidão por todo aquele povo, então a gente pretende fortalecer lá, aumentar ainda mais, mas também nessas outras bases, né, a gente pretende crescer também, porque depende o setor, depende o estratégico, faz mais sentido às vezes estar em Florianópolis, às vezes faz mais sentido estar em Concórdia, às vezes em São Paulo. Então é muito do modelo e da área que a gente pretende expandir. Então, tendo esses braços, né, espalhados por aí, e a gente vai fazendo um crescimento estratégico conforme a gente achar que é conveniente. Legal. Pô, de novo aqui pegando emprestado a analogia com o futebol, como é bacana, enfim, sou fã do empreendedorismo, empreendo aí desde quando entrei no mercado profissional, mas olha só as questões, né? Às vezes você contrata um jogador, como você falou, um craque, né? O Ronaldo. É claro que Milão, todo mundo já conhece, mas às vezes você faz uma contratação estratégica até para divulgar. Chapecó, por exemplo, Chapecoense, né, tem visibilidade aí no Brasil todo. E quantas vezes que você falou de Concórdia, né? Então aqui a gente está no evento agora digital, a gente pode estar aqui com audiência no Brasil todo e talvez tenha gente lá, onde é que é Concórdia, né? Então, o sucesso de uma empresa também dá visibilidade à sua região, né? Então, pô, bacana a questão do empreendedorismo nesse sentido, não só os grandes pontos, né? Como, claro, aí tem as cidades que naturalmente ela já tem a sua visibilidade, mas o interior investindo em empreendedorismo, investindo em tecnologia, que é onde a gente atua, né? Que pode dar realmente aí uma visibilidade bem bacana aí para a cidade também, né? E para a região como um todo. Não, eu só para aproveitar um ganchinho aí, eu acho que o mais importante quando a gente fala da cidade, ou fala, né, da onde a gente veio, eu acho que o que a gente está falando por trás disso são essências, né, cara, são raízes, você nunca esquecer e nunca se vender os seus valores, né, suas crenças, né, isso vale para pessoas e vale para empresas também, né. Isso é muito tendencioso ao longo do processo de uma startup, por exemplo, que chega um investidor, assim, não, muda tudo aqui, não, peraí, cara, não, nunca esquecer as suas essências e de que forma você conseguiu chegar até aqui, né? Bacana. E aí, o Rubinho não perguntou só se está contratando, né? Ele também pergunta aqui sobre quais equipes que participaram desse planejamento estratégico. Como é que foi o envolvimento para essa decisão, para a jornada de vir o exit, né? E aí, emendo isso, além de equipe, como é que foi aí com o Wagner, os sócios? Teve alguém externamente que ajudou nesse processo? Como é que foi essa relação, né? Até chegar na negociação?
Foi o Wagner, o CEO, sozinho com os sócios, teve parceiros, o time interno ajudou. Como é que foi essa jornada? Então, cara, mais uma vez, né, ninguém faz nada sozinho, né, cara? Eu acho que vamos analisar aqui fazer a analogia do time, né, cara? Cara, tu não vai ganhar um jogo, um campeonato jogando só com um goleiro, ou só com um atacante, ou só com um zagueiro, né? Então, é toda uma equipe que faz isso acontecer, né? Então, respondendo a pergunta, cara, muita gente envolvida, muita gente mesmo, sabe? Ninguém vai conseguir fazer uma operação dessa complexidade sozinho. É claro que eu, como líder, né, de toda essa operação, tenho uma participação um pouquinho mais ativa e um pouco mais presente, né, em toda a negociação. Então eu me envolvi muito, mergulhei muito, assim. Então é uma operação complexa, né, cara? Então você tem que ter todo esse cuidado particular, tudo isso costurar nos bastidores. Mas eu tive apoio de muita gente boa, tá? É muita gente boa, a nossa equipe é muito boa. Então teve muita gente envolvida ali que até me deu tranquilidade no dia a dia para que eu pudesse focar nisso, né? Então tem muita gente. Quando a gente vê uma operação dessa, cara, realmente muita gente que está contribuindo e ajudando. É claro que os sócios, como eles já saíram, né, da operação há mais ou menos uns 3 anos, então eles tiveram uma participação um pouco mais discreta, né, exatamente porque eles não estão vivendo o negócio no dia a dia, eles não sabem como é que está a operação, ou sabem menos, né, porque não estão acompanhando, e porque eles confiam também muito na gente. Então eles falam, poxa, toca porque vocês têm o nosso aval aí e faz acontecer. E a gente confia muito neles também, né, então essa troca eu acho que fez toda a diferença. Então, é uma operação assim que demanda muita energia, muito esforço, mas que, cara, sozinho não tem como, não. Você tem que envolver gente. Respondendo a tua pergunta, se teve mais players envolvidos, sim, claro, né? Mais uma vez, ninguém faz nada sozinho. A gente teve o pessoal da SST de Joinville, né, que são nossos advogados há, sei lá, uns 20 anos já. A gente conhece aí, tem uma longa jornada, uma longa parceria com eles. E a gente também teve um advisor, uma boutique, que é a Broadspan, né, que tem sede em Miami, mas que tem também escritório aqui no Brasil, que nos ajudou bastante também. Legal. Bom, então realmente não é uma coisa simples para auxiliar. A gente estava conversando antes que são 200, 300 páginas de contrato, né? Foram 250 páginas, se não me engano, foram 6 vias. Então imagina. Imagina. Tem um apoio. E quanto tempo, Wagner, desde o primeiro momento da abordagem inicial até consagrar aí a negociação? Foi janeiro, cara, janeiro, primeiro contato, final de janeiro, e a gente concretizou início de outubro, né? Foi início de outubro, então foram 8 meses, pouquinho, mais ou menos. Legal. E, bom, a Zucchetti, ela tem interesse em vir para o Brasil, né, para ampliar o mercado, e nisso, e a relação compra-fora, ela também tem anseio, tem mercado para internacionalizar, também tem essa via dupla com essa abordagem. Isso foi pensado também? Foi uma variável que foi considerada? Sim, aí tem 2 fatores que é super relevantes, super importantes, né, cara? Primeiro, o nosso preço, né, o ticket médio que a gente trabalha hoje nas soluções, comparado com o mercado externo, é muito barato, né? Então a gente consegue gerar esse preço que o pequeno varejo lá fora também é sensível a preço, então a gente consegue ser competitivo em termos de preço. E outra coisa que a gente também enxergava é a questão tributária, né, fiscal, né? Pô, como é que eu vou adaptar a esses outros países? Mas a gente partiu do princípio seguinte, cara, se eu consigo atender o Brasil, eu acho que eu não vou ter dificuldade em atender outros países, talvez não todos, né? Mas uma boa parte deles talvez eu consiga. E a gente começou a conhecer um pouco e de fato a gente viu que não tinha tanto problema. E a gente pretende fazer isso, né? Então, usando esse apoio, essa rede global que a gente agora entrou também, que não deixa de ser uma comunidade também, né? Que a gente chama de Zucchetti Group, a gente quer levar nossas soluções para fora do Brasil, tá? Inclusive, a própria Zucchetti também tem esse interesse de começar a terceirizar muita coisa para o Brasil, exatamente por conta da mão de obra, né? O preço, porque tá muito mais acessível fazer aqui no Brasil do que fazer lá fora. Então, a ideia é intensificar também o nosso trabalho para poder exportar tecnologia a partir aqui do Brasil. Uhum. Aí, programadores Delphi, a minha última linguagem de programação, que foi lá na época do 2000, foi Delphi 3, então depois eu mandar o currículo. É importante, tá, Matos, que a gente tem hoje nossa solução em Delphi, mas a gente também já tem outras linguagens, né? Então, a gente, inclusive agora a gente está contratando desenvolvedores, não é para Delphi, né? Inclusive, então a gente está aumentando também nosso leque de produtos, né? Mas hoje, de fato, o nosso carro-chefe é Delphi.
Legal. Wagner, vamos lá, a gente programou até 14, mas o papo tá bom, podemos explorar aí mais uns 10 minutinhos? Tá. O Everton aqui também está fazendo uma pergunta, primeiro mencionando aqui, história incrível e realmente bem bacana, o que a gente já acompanhou aqui já dá para bater palma de pé, né? Mas daí ele pediu para falar um pouco também, até vou complementar aqui sobre prospecção, relacionamento com revendedores, que você comentou, né? E marketing, vendas, eventos, como é a Comfort, e também agora com essa vinda do investimento, né? Da absorção. Como é que esse relacionamento de marketing e vendas tem alguma coisa de que vocês, esse recurso, ele acaba indo mais para alguma área específica, participação de eventos? Claro, hoje estamos nessa transição, né, de evento digital, mas imagino que ele vai retomar aí no presencial, né? A gente sente muita falta, era muito legal se a gente tivesse agora no Case ou no Startup Summit no presencial, né? Ter relacionamento, enfim. Mas, claro, o momento não permite. Mas como é que vocês veem isso? A questão de participação de eventos, isso tem uma contribuição também? E marketing, vendas? Sim, sem dúvida. Só para contextualizar também, nossa área de marketing, né, que a gente chama o marketing tradicional, ela foi criada há 2 anos, tá? Então, só para tu entender também como aquela virada de chave ali da governança mudou muita coisa, né? Porque a gente conseguiu se estruturar de uma forma profissional. Não que não existia, né? Mas não existia uma coisa organizada. Então, a gente criou o marketing agora há pouco tempo. Junto com o marketing, a gente já criou também o nosso sucesso do cliente, né? Que a gente não tinha também. E aparentemente é uma coisa até pioneira, né? Porque até onde a gente sabe, é o primeiro ou um dos pioneiros de CS para canais, né? Não do cliente final, de canais, né? O sucesso dos nossos canais, porque para nós faz todo sentido, né? A Comfort hoje ela é o que é por causa dos canais, então a gente precisa dar o foco neles. Eles crescendo automaticamente levam toda a comunidade. E quando eu falo crescer, não é crescer só financeiramente, né? É você prestar um bom atendimento, você trazer mais pessoas para dentro dessa comunidade baseado no teu relacionamento, né? Que é o que a gente entende que faz a diferença e é o nosso negócio, né? Então a gente começou a trabalhar o marketing e CS agora recentemente. A ideia é fortalecer essa área, tá? A ideia é que seja a maior área da Comfort, né? Já está se encaminhando para isso. Inclusive estamos contratando pessoas para isso também, exatamente para fortalecer tudo isso. Eventos, cara, eu particularmente sou uma pessoa que acho que a tecnologia ela tá aí para nos ajudar e aproximar pessoas, mas, cara, tem uma coisa que a tecnologia não substitui, e espero que não substitua nunca, que é cheiro. Eu gosto de cheiro, cara, e na história da Comfort, a gente teve muitos eventos, a gente tinha, né, eventos periódicos a cada mês, a cada 2 meses, espalhados pelo Brasil, né, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, enfim, a gente sempre rodou o Brasil com eventos presenciais, trazendo ali parceiros de negócio, conversando, trocando ideia, tomando café, enfim, tá próximo, né? Para mim isso faz toda a diferença. A ideia é intensificar isso, claro que agora com a pandemia a gente teve que mudar isso, então a gente criou um estúdio de lives, ficou muito bacana também, então a equipe mais uma vez se superou, o engajamento também foi muito bacana, então agora na pandemia a gente teve esse ano um pouco sabático, um pouco diferente, mas isso é uma coisa que, de fato, eu não consigo abrir mão, né? Enquanto eu estiver na liderança aqui, eu não vou abrir mão. Lá atrás, para nós, quando eu falei da Fenasoft, fez a diferença, e para nós continua fazendo, mesmo que agora um pouco distante, mas a ideia é, a partir do ano que vem, né, se tudo der certo, a gente intensificar esses eventos. A gente criou ano passado a primeira convenção nacional, né? Então foi um evento um pouco mais complexo e um pouco maior, que foi inclusive aqui na cidade de Florianópolis, que a ideia o que é? Basicamente é aproximar esses nossos amigos, né, cara, que na prática a gente criou amigos ao longo de 25 anos, né, muitas vezes eu converso com esses parceiros muito mais que converso com a minha mãe, com meu pai, porque, cara, é o nosso dia a dia, é o que a gente gosta de fazer, é o que faz a diferença, né, para nossos clientes, então a gente acaba se aproximando, muitos amigos pessoais espalhados pelo Brasil. Então, para mim, né, para nós, né, para nossa comunidade, faz muita diferença estar próximo, sabe? Se abraçando, cheirando, tomando uma cerveja, conversando. Então, a ideia também é intensificar esses movimentos e estar mais próximo desses caras. Né? Quando eu falei para você que tinha aqueles 2 pilares de tecnologia e relacionamento, então a gente quer cada vez estar mais próximo desse cara e eles sentir que a gente está próximo deles também. Legal. Muito bom. Vamos lá, mais 2 perguntinhas aqui. O Cleiton Arnold, ele falou que talvez, acho que tu conhece, que o Wagner é um grande cara. O Cleiton, eu conheço, óbvio, né? Ele é um dos canais que a gente tem, né? O Cleiton é uma figura, velho. Ele tem, a cidade dele, se eu não me engano, são
16 mil habitantes, cara. 16 mil habitantes. Ele tem 300 clientes, cara. 300 clientes fidelizados. Ele é o cara, é a referência da cidade lá. É o cara que entende tecnologia, é o cara que entende tributação, o cara que entende fiscal. Então, o cara que monta o negócio, automaticamente, assim como abriu o CNPJ, ele tem que ligar para o Cleiton. Porque o cara realmente, ele é diferenciado, sabe? E graças a Deus também é um grande amigo meu, tá? Porque a gente acaba se aproximando, né? E semana passada, inclusive, ele estava aqui em Florianópolis. E é um cara que faz a diferença lá, bicho. Ó, ele mandou uma outra que talvez seja isso. Então, dizer para o Wagner que D'Alessandro, de Bom Princípio, mandou um abraço e deseja sucesso nessa nova parceria. Eu não sei se é uma brincadeira, Não, enfim, ele fez a fazenda da... Eu acho que aqui é o D'Alessandro. É isso que a gente cria, cara. Né? É isso que é a Comfort, velho. É isso aí, velho. Legal. 13 mil habitantes, o Cleiton comentou. O teu bairro acho que tem mais que isso, Matos. Muito bacana. Wagner, para a gente ir caminhando já para o finalmente, né? Pô, a gente percebe que assim não é uma coisa que foi por acaso, né? Então, nesse papo, o cara falou algumas vezes comunidade, algumas vezes relacionamento, algumas vezes considerando justamente os colaboradores, né? E aqui tá os canais, quer dizer que é amizade. Então, essa preocupação realmente com as pessoas que estão em torno do negócio, né? Então, realmente não é um negócio por si. E aí, às vezes, tu falou, mas não, a gente não planejava vender, não era um negócio. Mas, é claro, acaba fazendo um negócio sustentável, o assédio vem, né? Então, acabou sendo, pelo visto, uma coisa natural, né, Wagner? Queria, agora, indo para o final aqui, cara, uma mensagem final aí para a galera que está empreendendo, ou o pessoal que esteja aí em algum processo de negociação, talvez, o que pode dizer assim de relacionamento e também esse cuidado também com o time que tá suportando, né, com a cultura, enfim, puder fazer alguma mensagem nesse legal. sentido, Wagner. Bacana, Matos. Bom, tu sabe que eu sou um pouco crítico em relação ao modelo que hoje a gente está acostumado aí, que a gente vê no mercado, né? Eu acho que, basicamente, empresas elas existem para resolver problemas, em primeiro lugar, tá? E, bom, em pandemia, olha só quanto problema está acontecendo aí, né? Primeiro, a gente tem que enxergar isso, né? Segundo, empresa tem que gerar caixa, cara. Empresa tem que dar lucro, tá? Esse negócio de, não é bonito você dar prejuízo, porque a gente vai escalar, porque a gente tem um sonho, Cara, eu acho que faz sentido, tá? Até certo ponto, mas quando a gente fala em startup, eu entendo que startup é um estágio, né? Então, você nasce uma startup, obviamente, um ambiente incerto, ok, uma ideia, vamos fazer acontecer, validar, ok. Só que eu vejo muito empreendedor esquecendo, né, que isso aqui é um estágio. Tem o segundo estágio aqui, que você tem que se consolidar como empresa. Eu vejo muita gente levando essa cultura startup até o final, né, e esquece os princípios básicos de que é empreender e ser uma empresa, né. Então, eu acho que talvez, se eu puder deixar uma mensagem, acho que é isso, cara. Os empreendedores começarem a entender que, ok, a startup tem muita coisa que a gente consegue validar. Se existisse esse modelo para nós lá atrás, acho que seria muito válido, porque a gente ia evitar um monte de problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente entender que o modelo startup, ou essa filosofia, essa cultura que se vende, ela é temporária, cara. A gente tem que entender que chega um momento que isso tem que virar uma empresa, tem que gerar caixa, tem que dar lucro, né? E é muito tendencioso a gente continuar com essa filosofia até o final, porque daí você começa a receber alguns assédios, começa a receber o investidor quer ver lucro, ele quer daqui a pouco ter uma saída também, mas eu acho que a gente não pode, mais uma vez, puxando a analogia lá de Concórdia, esquecer a nossa essência, cara. É a gente entender por que as empresas existem, tá? E se a gente conseguir separar em algum momento um pouco dessa cultura, não estou dizendo que está errado, tá? E também não estou dizendo que o que eu estou falando é verdade absoluta. Eu acho que só tem que ter um equilíbrio, porque eu vejo muita pirotecnia, né? Muita gente, e a gente sabe, né, o vulgo empreendedor de palco, que esquece de fazer o que faz realmente as empresas existirem, que é fazer diferença para o seu cliente. Quando você brincou, disse, muita gente não conhece a Comfort. Cara, a gente está aqui para realmente fazer a diferença para o nosso cliente conhece, os nossos canais conhece, o físico conhece. Palco, pirotecnia, daí realmente é uma coisa que a gente não aparece muito, porque para mim, para nós, eu acho que não é por aí, não é assim que funciona. Então, se puder deixar uma mensagem, talvez fazer um equilíbrio entre esses dois universos que andam em paralelo, eu acho que pode ajudar muita gente aí
e certamente é diferente do que muita gente está escutando, né, e escuta no dia a dia. Eu acho que talvez essa cutucadinha aí talvez faça sentido para muita gente. Cara, muito bacana, e realmente essa preocupação do Wagner aí, agora fazer meu depoimento com relação a essência, né, a origem, a gente não falou aqui, mas aí, não sei se é o Wagner, pessoa física, ou a CompuFor, mas junto com o Alexandre também fizeram um evento, que se chama o evento Hoje em Concórdia, que na última eleição, a última edição presencial levou 6 mil 5 mil pessoas, e né? pouco, cara, 5.500. 5 mil, quase 5 mil e 6 mil pessoas para o evento, que o propósito era justamente dar visibilidade ainda mais para a comunidade, né, para a cidade de Concórdia. Então, assim, não é só realmente na conversa, não é só no discurso que o Wagner está comentando, realmente ele materializa essas ações, e é muito legal aí Concórdia também ter o seu filho aí propagando cada vez mais a cidade, né? Só aproveitar o gancho, Matos, o evento também, cara, tu foi lá, acho que todas as edições, se eu não me engano, e ele só legal. Existe também porque ninguém faz nada sozinho, né? Ok, a gente puxa muita coisa, mas o último evento, se eu não me engano, eram 200 palestrantes, cara, todo mundo, parceiro nosso como você, Matos, que foi lá, cara, vamos lá, vamos fazer acontecer, não cobrou nada, né? Junto com a gente, tentando movimentar a região lá exatamente por um propósito maior, né? Então, se não fosse toda essa galera, né, essa comunidade aí do evento, né, que nos ajuda a fazer, certamente a gente não chegaria nesses números, né? Então, mais uma vez, né, cara, ninguém faz nada sozinho, acho que isso é importante também. Muito legal. E assim, e agora aproveitando aqui no final, primeiro agradecer aí a audiência, agradecer as perguntas e seguir aqui o conselho do Wagner, que é justamente a empresa precisa gerar caixa, né? Então, vou fazer o meu momento jabá aqui. Pessoal, então, a Intexify, falando rapidamente aqui sobre o nosso, qual é a nossa proposta de valor, né? Nós entregamos, então, aí mais produtividade e qualidade para o time, principalmente time comercial, time de marketing também, entregando leads qualificados, leads que tenham mais probabilidade de conversão para o time comercial da sua empresa, né? Então, focamos fortemente aí no segmento B2B. Então, hoje a gente temos 20 milhões de leads qualificados, temos todas as empresas do Brasil na nossa base, mas, além disso, a gente trabalha também com coleta de informações abertas em redes sociais, no site do cliente, para trazer realmente cada vez mais qualidade aí para os nossos leads. E, querendo saber um pouco mais, venham no nosso stand, pode pedir uma demonstração, nosso time comercial está à disposição aqui para conversar. Tem um botãozinho no WhatsApp ali também, que você pode ter uma resposta mais rápida aí à sua dúvida, pode marcar uma reunião, a gente está totalmente à disposição aí para atendê-los. E fazendo mais uma propaganda que, na verdade, não é bem uma propaganda agora, é um chamamento. À tarde, às 16h15, nós vamos ter uma outra live, uma conversa tão boa quanto essa aqui com o Wagner, com o Sigmundo. Sigmundo é especialista em ciência de dados, ele vai conversar conosco, desmistificando, inclusive, algumas coisas que tem por trás da questão de trabalhar com dados, trazendo... O cara é bom, né? Cara, e aí, novamente, ele tem doutorado ou PhD na Itália também. Então, tá aí a relação aí com empresas italianas, né? Então, às 16h15, então aqui no stand da Intexify também, vamos falar sobre dados, como gerar negócios, como fazer gestão baseada em dados também. Pessoal, Wagner, de novo, obrigadão aí pelo papo. Tendo alguma dúvida, se quiser também deixar aí teus contatos, LinkedIn, rede social, também fique à vontade aí, Wagner, para a sua despedida final. Meus contatos são tudo @edusmatos. Se alguém quiser no LinkedIn, Instagram, Facebook não venho olhando tanto, o LinkedIn é o principal, então Edu no plural, Matos com 2 T's. Edus Matos, vocês me encontram nas redes. Wagner, tua bacana, mais uma vez obrigado, viu, Matos? Obrigado pelo convite, é sempre bom falar da nossa história, como é que a gente chegou até aqui, mas mais uma vez, né, nunca esquecendo a nossa essência, né? Eu vou deixar meus contatos aqui e, bom, acho que ficou claro que a gente trabalha com pequeno varejo, então a gente também entende que o pequeno varejo tem muitas dores, então se tem alguém com alguma solução que possa fazer sentido para essa comunidade, então, por favor, entre em contato comigo. Meu e-mail é wagner, com w, @compufor.com.br,
E estou à disposição. O meu LinkedIn também é Wagner Miller, tá? Se quem quiser me conectar ali também. E, enfim, estou à disposição aí, porque eu acho que dentro do nosso estratégico também tem essa aproximação com startups, exatamente porque a gente sabe que tem muita solução bacana aqui que a gente pode estar agregando para a comunidade. Mais uma vez, né? A partir do princípio que faça sentido para o nosso cliente, né? Então, estou à disposição aí também. Obrigado, viu, Matos? Maravilha. Valeu, Wagner. Pessoal, até 16h15 nos encontramos novamente aqui. Tchau. E parabéns de novo aí pela jornada, Wagner. 100 milhões de êxito não é para qualquer um. Grande abraço.